Janela do arrebatamento, o encontro com Jesus Cristo nas nuvens, ao vivo e a cores. Olha aí, que cena que nós em breve estaremos assistindo. Versículo a versículo, passo a passo. A profecia de Daniel está baseada em Daniel 9, 20 a 27 e Daniel 12, de 11 a 12. E temos também o texto em Ezequiel 28, 25 e 26. E mais alguns textos também durante a apresentação. Sugestão: procure assistir a esse vídeo após ler os textos indicados acima, mantendo sua Bíblia aberta. Isso facilitará o entendimento e o discernimento sobre esse assunto tão importante e indispensável nesse momento de tribulação que já estamos atravessando e já estamos no final dela. Você vai ver quando começou e quando terminou, quando vai terminar. E também momento de pré-arrebatamento. Estamos bem próximos do arrebatamento. Amém? Primeiro, início real da profecia de Daniel, no fim da diáspora, em 14 de maio de 1948. Diáspora foram os 1878 anos, desde o ano 70 depois de Cristo, quando o Marechal Tito expulsou Israel da sua terra prometida, até quando na ONU, lá em Tel Aviv, em 14 de maio de 1948, Israel voltou a ser nação. Então, diáspora, 1878 anos, quase 4 vezes e meia um pouco mais de 4 vezes e meia, o cativeiro do Egito, que foram de 430 anos. O anjo Gabriel respondeu: siga o caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Daniel 12, versículo 9. Essas palavras do anjo Gabriel comprovam que a profecia não seria iniciada logo após o retorno da Babilônia, mas sim no tempo do fim. Que aí nós vemos 14 de maio de 1948 a 14 de maio de 2024, 76 anos. Vocês vão entender por que não são 70 anos. Na verdade, são 76 anos. A profecia se cumpre. Vamos ver o que Deus disse a respeito. Vai ajudar muito a gente a entender o tempo do fim. Assim diz o soberano Senhor: quando eu reunir Israel de entre as nações nas quais foi espalhado, eu me mostrarei santo entre eles à vista das nações. Então eles viverão em sua própria terra, a qual dei ao meu servo Jacó. Deus diz claramente: quando eu reunir Israel de entre as nações nas quais foi espalhado. Isso é a diáspora, que terminou no dia 14 de maio de 1948, quando Deus começou a reunir o seu povo espalhado por diversas nações na sua terra prometida novamente. E não depois do retorno da Babilônia, e sim de diversas nações. Aí temos em Jerusalém uma praça com o nome de Oswaldo Aranha, temos o jornal dizendo que ele vai falar na Assembleia da ONU, né? E lá na Assembleia da ONU ele deu o voto Minerva, já que ele era o presidente da reunião, um brasileiro, empatou a votação e ele então, como presidente, teve, pelo regulamento, pelo estatuto, de dar o voto Minerva. E aqui nós temos uma rua em Jerusalém com o nome dele, Dr. Oswaldo Aranha, e aqui em hebraico. Entendem por que a grande amizade Brasil com Israel. Vamos em frente. Aqui vocês têm a revista que comemorou esse evento. Revista de maio de 1948, 5 cruzeiros, na capa Israel, nasce o país dos judeus. Publicação aqui no Brasil, revista Veja já existia, 1948. 1878 anos, diáspora, fora da sua terra prometida por terem condenado Jesus à cruz. Segundo, encontro Daniel e o anjo Gabriel. Daniel recebeu do anjo Gabriel a revelação da profecia do tempo do fim, mas não soube em que época ela aconteceria, pois estava a 2.538 anos do fato.
Daniel recebeu a profecia 2.538 anos depois. Esse gráfico vai ajudar a entender. Em 630 antes de Cristo, Daniel nasce. Aproximadamente esse ano aqui. 590 antes de Cristo, 40 anos depois, ele recebe a profecia do anjo Gabriel. 590 anos depois, nasce Jesus. 33 anos depois e meio, Jesus volta ao céu. Mais 36 anos e meio, no ano 70, general Tito expulsa todos os judeus da sua terra, num evento chamado Diáspora, que durou 1878 anos, 70 mais 1878 anos, 1948, no dia 14 de maio, Israel, lá em Tel Aviv, numa Assembleia da ONU, voltou a ser nação novamente. Então, desde o ano 590, você soma 590 anos, soma mais 70, quando o general Tito expulsa Israel da sua terra prometida, soma mais 1878 anos, você chega a 2.538 anos que a profecia começou a se cumprir. Desde quando Daniel recebeu, 2.538 anos depois, a profecia começou a ser cumprida. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado para aumentarem o conhecimento. Daniel 12:4. O anjo Gabriel respondeu a Daniel: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Daniel 12, versículo 9. Irão por todo lado para aumentarem o conhecimento. Daniel 12:4. Graças a Deus, nós não precisamos ir por todo lado em busca de conhecimento, porque nós temos a palavra de Deus que nos dirige, não nos deixa errar. E temos o Espírito Santo que habita em cada um de nós. 1 Coríntios 3,16 e 1 Coríntios 6,19. Terceiro, anjo Gabriel fala e Daniel ouve. Daniel então começa a narrar o evento sobrenatural que viveu naquele dia especial com a chegada do anjo Gabriel diante dele. Concentre ao máximo sua atenção na narrativa a partir de agora. Daniel começa a falar: enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte. Enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o anjo em forma de homem, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde. Daniel 9, versículos 20 e 21. Aqui o texto usa a palavra pecado, na NVI. Eu não gosto muito de usar essa palavra, eu prefiro usar desobediência a Deus, porque muitas pessoas, milhões, têm trauma dessa palavra e vão embora, fogem do Evangelho. Então, pecado e desobediência a Deus é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Ele, o anjo Gabriel, me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem, para entender a visão. Daniel 9, 22 e 23. Muita atenção, eu digo a você que está assistindo esse vídeo. Você também receberá percepção e entendimento, como eu recebi do Espírito Santo e estou compartilhando com você. Quarto, a revelação da profecia do tempo do fim. Acompanhe e verifique em sua Bíblia aberta a apresentação dessa profecia. Versículo 24. Tem um gráfico que a gente vai usar daqui a pouco. 70 semanas estão decretadas para seu povo e para Jerusalém, a fim de acabar com a transgressão do povo, dar fim ao pecado do povo, expiar as culpas do povo, trazer justiça eterna para o povo, cumprir a visão, cumprir a profecia, ungir o Santíssimo, Jesus Cristo. Daniel 9, 24. Repara que a profecia tem tudo a ver só com Israel. Tem a ver com a igreja. Jesus vai fazer esse link, daqui a pouco a gente vai ver. Saiba e entenda, versículo 25,
que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que um ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Daniel 9, 25. Repara, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, nós vimos que foi aqui, 14 de maio de 1948, naquela reunião da ONU. Até que um ungido líder venha, vai surgir um líder aí. Que líder é esse? É Jesus? Vocês vão ver que não. Até que um ungido líder venha, haverá 7 semanas, a restauração da cidade de Jerusalém, e muita coisa para o judeu começar a voltar. Ele já voltou aqui, muita gente já voltou nesses 7 anos, mas a volta em massa foi aqui, nesses 62 semanas, 62 anos. Ungido líder, até que um ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas, mais 62 semanas do Êxodo, aqui, 14 de maio de 2017, o líder surgiu. E não é Jesus. Daniel 9, 25. Vamos ver quem é o líder? O líder ungido acima, aí está o versículo repetido. Em amarelo está ungido, até que um ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. O líder ungido acima não é Jesus. Quem será o líder ungido? Quem será o líder ungido? Aqui nessa data terminou a restauração da cidade. Final das 7 semanas, dos 7 anos de restauração. 62 anos depois, 14 de maio de 2017, final do êxodo do povo para sua terra prometida. E na mesma data, a profecia se cumpriu. Na mesma data, Emmanuel Macron toma posse como presidente da França. A profecia se cumpriu. Quer prova maior do que esta, que Macron é o anticristo, o líder ungido por Satanás, e a gente vai ver que essa data aqui não foi coincidência, não. Não foi coincidência, não. Não foi. Vou provar a vocês. Vamos em frente. Data da posse de Emmanuel Macron, 14 de maio de 2017, como presidente da França. Foi manipulada? Sim. Você ficará impactada com a planilha que segue. Essa planilha eu peguei no Wikipedia. Coloquei lá, presidente da França, posse, data de posse deles. Aí eu fiz a planilha, peguei do Wikipedia. Posse dos presidentes da França na Quinta República, fundada por seu primeiro presidente, Charles de Gaulle. Ele foi eleito no dia 8 de janeiro de 1959 e se reelegeu em 8 de janeiro de 1966. Alain Poher substituiu, porque ele ficou doente, Charles de Gaulle, no dia 28 de abril de 69. Muito bem. No mesmo ano, 20 de junho de 69, Georges Pompidou assume como presidente da França. Fica doente também, tem um problema com ele. Alain Poher assume em 74, 5 anos depois, ele assume interinamente, e no mesmo ano, 21 de maio de 1974, assume o presidente eleito Valéry Giscard d'Estaing. 21 de maio. E aí começa uma convergência até 14 de maio. Vamos ver? Coisa deliberada, planejada, convergência premeditada. Valéry Giscard d'Estaing, então, assume 21 de maio de 1974, não é reeleito. Em 21 de maio de 81, François Mitterrand assume, em 21 de maio de 1981, e em 21 de maio de 1988. Ele é reeleito. Depois assume Jacques Chirac, 17 de maio de 1995, é reeleito em 17 de maio de 2002. Depois é eleito Nicolas Sarkozy, 16 de maio de 2007. Não se reelege.
assume François Hollande, 15 de maio de 2012. E, por último, assume Emmanuel Macron, em 14 de maio ele toma posse, um domingo de 2017, exatamente a data do início da tribulação, 3 anos e meio. Então, repara aqui a convergência. Tivemos o primeiro presidente, Valéry Giscard d'Estaing. Ele não se reelegeu, tomou posse no dia 21 de junho. Depois, François Mitterrand foi reeleito, 21 e 21 de junho, ele manteve a data do anterior. Depois, Jacques Chirac, ele já muda a data para 17 de maio, desculpa, aqui é 21 de maio, 21 de maio, 17 de maio. O Jacques Chirac, ele já mudou aqui para 17. Foi eleito em 17 de maio, reeleito em 17 de maio. Depois, Nicolas Sarkozy, ele já muda para 16 de maio. Depois, François Hollande muda para 15 de maio. E, por último, Emmanuel muda para 14 de maio. Ele foi eleito em 7 de maio de 2017, um domingo. E no domingo seguinte, 14 de maio, coincidindo com a data do final dos 62 anos e o início da tribulação, 3 anos e meio, ele assume. Então, vocês ainda têm dúvida que ele é um anticristo? Isso aqui foi premeditado. 21, 17, 16, 15, 14, coincidiu, tomou posse. O outro ungido, no versículo 26, depois das 62 semanas, depois das 62 semanas, o ungido será morto. Aqui não é o anticristo, Emmanuel Macron. Ele até vai morrer, mas o falso profeta ressuscita ele, num evento sobrenatural, para enganar muita gente. Aqui o ungido será morto é Jesus Cristo. Porque nós estamos vendo isso, estamos passando a tribulação. Muita gente abandonou Jesus Cristo, abandonou a igreja, deu a Bíblia de presente para outra pessoa, abandonou a religião, abandonou tudo. O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo, a cidade de Jerusalém e o templo que será reconstruído, serão destruídos pelo povo do governante que virá. O povo que vem na guerra do Armagedon, com o Emmanuel Macron liderando o anticristo. O fim virá com uma inundação, como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Daniel 9, 26. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. Olha aqui, uma semana, 7 anos. Por isso que não são 70 anos. Aqui deveria ser 1 ano, são 7. Aumenta de 70 para 76. Por causa dessa aliança. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Daniel 9, 27. Que aliança é essa? Aliança política de 7 anos. Na tribulação, que já começou, 14 de maio de 2017, nós vimos, assim que terminam os 62 anos do Êxodo, começa a tribulação, 14 de maio de 2017. Na tribulação, o anticristo já fez uma aliança política, criando o grande exército europeu, com 23 nações, e tem negociado o acordo de paz com os judeus e árabes, para que o terceiro templo possa ser construído e, com isso, ter ainda mais poder. Ele e Angela Merkel se uniram e conseguiram a união da Europa, criando o exército europeu. 4 bilhões de euros de verba. Já está em plena execução esse exército. Essa é a aliança política, que não pode ser confundida com acordo de paz. Acordo de paz ainda vai ser assinado, e é só com judeus e árabes. Fatos 4.4. Fatos que irão acontecer ainda nos últimos 4 meses do período da tribulação. Primeiro,
assinatura do acordo de paz entre árabes e judeus. Segundo, reconstrução do templo. Terceiro, que foi dito na profecia, proibição dos sacrifícios e ofertas no templo. Primeiro aviso de Deus sobre o arrebatamento. E o quarto, sacrilégio terrível, que o anticristo colocará no altar do templo. Segundo aviso de Deus. Acordo de paz. Após o final da pandemia, Covid-19, será fácil para Macron fechar o acordo de paz entre árabes e judeus, devido ao seu prestígio internacional, após a criação do exército europeu, aquela aliança política de 7 anos. Mas ele só poderá assumir como anticristo, com todo o poder, quando aquele que o está impedindo permitir. Segundo Tessalonicenses 2, de 6 a 8. Vamos ver esse texto rapidamente? Apóstolo Paulo: e agora vocês sabem o que o está detendo, o que está detendo o anticristo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado. Aquele Espírito Santo, aquele que é o Espírito Santo, aquele é o Espírito Santo, que agora o detém. Se o Emmanuel Macron ainda não assumiu totalmente o poder mundial, é porque o Espírito Santo o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. No milênio, quando ele vier no milênio, ele destrói, está na Bíblia, Apocalipse. A vida desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Continuando o texto de 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 12. Ele, o anticristo, fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Esse anticristo vai ter um poder sedutor como nunca ninguém teve. Hitler é pinto diante dele, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Segundo, reconstrução do terceiro templo. Hoje, com as novas técnicas de construção, os chineses construíram um edifício de 19 andares em 57 dias. 3 andares por dia. Em 2 meses, esse templo estará de pé. Está dentro do prazo ainda. Proibição das ofertas e sacrifícios. Saberemos pela mídia quando o anticristo proibirá aos judeus a prática das ofertas e dos sacrifícios. Será no dia 16 de setembro de 2020, quarta-feira, 1335 dias antes de 14 de maio de 2024, o início do milênio. Presta atenção porque o anjo vai dizer sobre isso aqui, 1335 dias. Por isso que eu achei essa data, porque o anjo falou esse período aqui. 15 de maio de 2024, quarta-feira, volta de Jesus para inaugurar o milênio. Primeiro aviso está aí, sacrifício de animais, dia 16 de setembro. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Há 1335 dias do início do milênio. Aí as ofertas também vão ser proibidas no mesmo dia, 16 de setembro de 2020. Podemos saber quando esses fatos acontecerão mesmo? Sim, o próprio anjo Gabriel forneceu a Daniel informações valiosas e precisas. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Daniel 12, 11 a 12. Isso é difícil de entender, né? Está em enigma. Vamos em frente. O sacrilégio terrível vai ser colocado no altar em 31 de outubro de 2020, é um sábado, 45 dias depois da proibição das ofertas e sacrifícios e a 1290 dias antes do 15 de maio de 2024. O anjo falou em 1290 dias. Esse é o segundo e último aviso de Deus antes de acontecer o arrebatamento. Essa imagem, holograma do anticristo,
quer dizer, o sacrilégio terrível, será ordenada a sua criação pelo falso profeta. Apocalipse 13:14 diz: por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, que é o anticristo, ela quem? A segunda besta, o falso profeta, enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra da besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Está vendo? Que o líder ungido, o anticristo, ele foi morto e ressurgiu. O anticristo, o falso profeta, ressuscita ele e muita gente vai ser enganada. Aí está o falso profeta, dito por padres e muitos da Igreja Católica. Acusam ele abertamente na internet como sendo o falso profeta, a segunda besta. Então o Papa apresentará a primeira besta em 14 de maio de 2020, na explanação do Plano Mundial de Educação. Deus sempre dá a última palavra, e a palavra de Deus foi não. Ele ia apresentar o Plano Mundial de Educação, cheio de deturpações, cheios de distorções, e Deus disse não. A pandemia, Covid-19, acabou com essa reunião na Itália, lá no Vaticano. Holograma humano, está aí uma imagem, né? Você passa através dela, ela é só uma projeção em terceira dimensão. Ela não tem, você passa por ela, você não bate. Holograma humano é a projeção de uma imagem humana em terceira dimensão. E, de preferência, em tamanho natural, né? Para impressionar, né? Tamanho natural. Como se fosse a pessoa. O anticristo vai fazer isso, vai colocar essa imagem em terceira dimensão no altar do templo reconstruído. 4:5, os 2 avisos de Deus antes do arrebatamento e os prazos dados pelo anjo Gabriel a Daniel. Eu repito aqui o versículo: a partir do momento em que for abolido o sacrifício diário e for colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que prosperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Daniel 12, versículos 11 e 12. Aqui está um gráfico que vai ajudar você a entender. Aqui nós temos os 7 anos da tribulação e da grande tribulação. 14 de maio sempre, 14 de maio de 2017, 2018, 2019, 20, 21, 22, 23, 24. 7 anos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. Muito bem. Primeiro período aqui de 3 anos e meio, dia 12 de novembro de 2020, é o fim da grande tribulação, tribulação 3 anos e meio, 1278 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Tribulação nós estamos atravessando. Já estamos aqui, ó, já passamos 14 de maio de 2020. Aqui seria a reunião no Vaticano, mas Deus impediu. Já passamos. Estamos um pouquinho aqui antes do ar. Estamos chegando no ar. O ar é 1335 dias, o anjo falou. Quando você chega aqui no final, 14 de maio de 2024, recua 1335 dias, você tem o dia 16 de setembro de 2020, que acontece o quê? Fim do sacrifício e oferta. 1290 dias, quando você recua lá do final da grande tribulação, no final de 76 anos, quando você recua, início do milênio, quando você recua do dia 14 de maio de 2024, você recua 1290 dias, você acha o dia 31 de outubro. Dia 31 de outubro é quando ele coloca o sacrilégio terrível no altar, a imagem dele em holograma. 13 de novembro de 2020, início da guerra do Armagedon, é aqui, ó. Dia 12 termina a tribulação, dia 13 de novembro começa a grande tribulação, é quando começa a grande guerra do Armagedon. E aqui, 14 de maio de 2024, pela profecia, pela Bíblia, termina a guerra do Armagedon, Jesus volta e destrói o falso profeta e destrói a besta, o anticristo, destrói os dois e eles vão para o inferno. Ok? Aqui então está a janela do arrebatamento. Ó. Aqui, ó, entre o B e o C. O B é 31 de outubro.
O C é 12 de novembro. Entre o dia 1 de novembro e 12 de novembro, tem uma janela aqui que está aberta. É a janela do arrebatamento, nossa redenção. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes. Está aqui a imagem do Macron. E blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio na grande tribulação. Ele não tem autorização dada por Deus para 7 anos, ele tem só para 3 anos e meio, na grande tribulação. Na tribulação ele já está agindo, mas ele está agindo nos bastidores. O Espírito Santo não deixa ele aparecer, e o Espírito Santo é Deus. Apocalipse 13, versículo 5. Está aí, ó, mais um close no arrebatamento. A igreja fiel está atravessando a tribulação, mas não atravessará a grande tribulação. A grande tribulação começa aqui, ó. Aqui, ó. 1278 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses de grande tribulação. Começa no dia 13 de novembro de 2020, vai até 14 de maio de 2024. 3 anos e meio, grande tribulação. 13 de novembro ela começa. Antes, aqui, ó, dia 1 ao dia 12, tem essa janela do arrebatamento. A igreja fiel sobe. Só a igreja fiel. A igreja infiel do oba-oba, a igreja que cobra para pregar, a igreja que cobra para cantar, a igreja que cobra tudo, virou empresa, virou comércio, essa vai atravessar aqui, ó, a grande tribulação. Ela não sobe. Muitos chegarão aqui, ó. Felizes aqueles que atravessarem os 1335 dias. Olha lá. Desde aqui, ó, que foi a proibição da oferta do sacrifício. Primeiro sinal de Deus. Desse sinal até o fim, quando vai começar o milênio, 1335 dias. O que é que o anjo disse para Daniel? Felizes aqueles que conseguirem chegar aos 1335 dias. Ou seja, aqueles que não subiram no arrebatamento e tiveram que atravessar a grande tribulação e chegaram vivos aqui. E aqui eles vão encontrar Jesus em Jerusalém, ele desceu em Jerusalém com a cidade santa. Aqui a gente vai encontrar com Jesus nas nuvens. Aqui, quem chegar aqui, conseguir viver e não morrer, vai se encontrar com Jesus em Jerusalém. A partir do momento em que for abolido o sacrifício diário aqui, ó, ofertas e sacrifícios, e for colocado o sacrilégio terrível aqui, 31 de outubro, haverá 1290 dias. 1290 dias depois do sacrilégio terrível. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quem atravessar a tribulação vai chegar vivo aqui, não vai subir para a nuvem, vai para Jerusalém, onde Jesus desceu com a cidade santa. Janela do arrebatamento, ela abre no dia 1 de novembro de 2020, ela fecha em 12 de novembro de 2020, dia e hora ninguém sabe. 31 de outubro de 2020, sacrilégio terrível é colocado no altar, e aí Jesus diz em Mateus 24, quando ele fizer isso, eu voltarei rápido que nem um relâmpago. E aqui, 13 de novembro, início da grande tribulação, guerra do Armagedon começa, os selos vão se completar, as trombetas vão chegar aqui na face da terra, as taças também. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Alguns selos já foram abertos. O arrebatamento será no dia e hora, ninguém sabe, Mateus 24, 36. Mas mês e ano, vocês estão vendo que a profecia de Daniel revela, novembro de 2020. São 12 dias da janela aberta. O primeiro dia, dia 1 de novembro, é um domingo. Temos um outro domingo aqui. Acredito que o arrebatamento acontecerá num domingo, porque muitos fatos importantes no cristianismo aconteceram num domingo, e os fatos ruins numa sexta-feira. Vamos ver? Primeiro, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo. A primeira ceia aconteceu no primeiro dia da semana, domingo. A primeira oferta da igreja foi num domingo. A janela acima abre num domingo. 1 de novembro é domingo. Jesus foi morto numa sexta-feira. E a grande tribulação começa no dia 13 de dezembro de 2020, uma sexta-feira.
Se você não acredita em nenhuma dessas datas, não deixe de acreditar nos 2 avisos que pertencem à profecia e que serão anunciados pela mídia durante o tempo do fim, no final do tempo do fim, durante o tempo do fim. Fique muito ligado na, primeiro, proibição das ofertas e dos sacrifícios, apresentados pelos judeus a Deus no templo reconstruído. Isso vai acontecer, se você não acredita, não acredite nessa data, 16 de onde é que é? Vocês lembram? 16 de setembro de 2020. Amém? Segundo, colocação do sacrilégio terrível, dia 31 de outubro de 2020. Se você não acredita, acredite na mídia, o que a mídia vai anunciar. Colocação do sacrilégio terrível, o holograma do anticristo no altar do templo, 45 dias depois da proibição das ofertas e dos sacrifícios. Logo em seguida a esse fato, virá então o arrebatamento. O fruto do Espírito Santo sempre praticado, não perca o arrebatamento por nenhum motivo. A grande tribulação será terrível, conforme Jesus avisa em Mateus 24. Amém? Glórias a Deus. Fiquem atentos e não percam o arrebatamento. Um abraço fraternal do pastor Leonardo, Jacarepaguá, Rio de Janeiro. 37 minutos. Os 5 vídeos levam 2 horas e 15. Grande abraço. Vamos em frente. Atentos mais do que nunca. Estamos na reta final. Glória a Jesus ao teu nome. Obrigado por tudo. Louvado seja o teu nome. Amém. Glórias a Deus.